Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 5, vamos agora ao item 23 do material didático. Obeliscos, templos e torres. Bom, os irmãos conhecem a história do Antigo Testamento, como Deus, através dos seus profetas, sempre alertou contra os chamados postes ídolos, que eram também chamados de obeliscos, ok? Por quê? Porque a religião dos cananeus, que era a religião de Babel, os cananeus eram um dos maiores representantes da religião de Babel, inclusive com sacrifício de crianças naquela região, os sidônios, de onde veio Jezabel, que ficava logo ao norte de Canaã, era comum o sacrifício de crianças, ok? Então, toda aquela região ali, ela tinha essa prática dos obeliscos, ou dos postes ídolos, como algumas traduções dizem. Por quê? Porque o culto a Baal, ele era um culto todo ligado à vida sexual, que eles falavam que aquilo estava ligado à fertilidade. Então, por exemplo, vocês lembram que Josué, quando estava para entrar em Canaã, Deus permitiu que ele mantivesse em Israel umas virgens dos povos pagãos, que nunca tinham participado do culto de Baal Peor. Por quê? Porque se elas participassem, elas perdiam a virgindade. Vocês lembram também dos rapazes escandalosos ou prostitutos sagrados do Antigo Testamento. Por quê? Porque a religião antiga, ela representava sempre, tinha sempre um momento de relação sexual, ou entre homens, ou entre homem e mulher. No culto de Diana dos Efésios, era entre homem e mulher. Vocês lembram daquele mesmo filme Troia, quando os gregos entram na ilha, chegam na ilha, eles atacam o templo de Apolo e capturam uma mulher que ela é chamada de prostituta. Prostituta, ela era realmente chamada pela sociedade de prostituta sagrada, porque todos esses cultos, envolviam a relação sexual. E qual era o símbolo desses cultos? Eram exatamente os obeliscos, os postes ídolos, que ele é uma reprodução da genitália masculina. Então, esse era um símbolo do culto que estava espalhado no mundo antigo, na Mesopotâmia, porque Nimrod, o fundador de Babel, ele iniciou o seu império na Mesopotâmia, ok? Cerca de 100 anos depois do dilúvio, mas ele era descendente de Cã, ou seja, ele também era egípcio, era da região do Egito, e ele veio para a Mesopotâmia, e aquela religião que ele fundou dominou todo o mundo antigo. Então essa é uma prática que não existe dúvida, ela é uma prática pagã, tá bom? E vamos ver, até usando novamente esse livro, tá ok? Babilônia, a religião dos mistérios, o que nós vemos sobre a Igreja Católica utilizando esses postes ídolos. Tá bom? Diz assim a nossa leitura. Muitos dos obeliscos ainda estão no Egito, embora alguns tenham sido removidos para outras nações. Um deles está no Central Park de Nova York, outro em Londres, e outros foram transportados para Roma. Então aqui está contando a história dos obeliscos. Aqueles obeliscos da religião que dominava o mundo antigo, principalmente no Egito. O Egito era o país mais rico, então ele fazia os maiores, até para demonstrar, fazia as maiores estátuas, representando seus deuses, e também os maiores obeliscos. Esses obeliscos de pedra, eles foram espalhados pelo mundo. É algo até porque alguém vai transportar aquele, vamos dizer, obelisco, que ele, podemos dizer que não tem beleza nenhuma, tá bom? Era um símbolo pagão, e ele está espalhado pelo mundo, em especial em Roma, tá bom?
Aí veja, o comentário prossegue. Originalmente, o obelisco estava associado com a adoração do sol, um símbolo de Baal, que era um dos títulos de Nimrod. Nimrod, lembre-se, é o fundador de Babel, o fundador dessa religião que o Apocalipse chama de Babilônia Apocalíptica. Os antigos, tendo rejeitado o conhecimento do verdadeiro Criador, vendo que o sol dava vida às plantas e ao homem, olhavam para o sol como um Deus, o grande doador da vida. Para eles, o obelisco também tinha um significado sexual, sabendo que através da união sexual era produzida a vida. O falo, o órgão masculino da reprodução, era considerado, junto com o sol, um símbolo de vida. Estas eram as crenças representadas pelo obelisco. E eu comento, os obeliscos na Bíblia são chamados de poste ídolo. Na nossa tradução normalmente aparece assim, né? E foram proibidos em Israel. Mas a Igreja Católica faz uso desse símbolo pagão. Bom, eu coloquei alguns versículos aí que falam de como a Bíblia condena esse símbolo, né? Ele diz: não plantarás nenhum bosque de árvores. No original aqui já poderia ser traduzido por poste ídolo, junto ao altar de Yahvé, teu Deus, que fizeres para ti. Deuteronômio 16, 21. Também Juízes 3:7. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos de Yahvé, do Senhor, né? No original Yahvé, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. No original poderia ser traduzido novamente por poste ídolo, tá ok? Juízes 3:7. E em 2 Reis 23:6, também tirou da casa de Yahvé o ídolo do bosque, poste ídolo, para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. E o versículo 7 desse mesmo capítulo também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa de Yahvé, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, ok? Então, o que era essa prostituição cultural? O que você encontra em alguns outros versículos, falando de rapazes escandalosos, você poderia traduzir como prostituto cultual. Porque os homens que iam cultuar Baal tinham que ter relações sexuais com aqueles homens. Isso era normal na religião de Baal. Tá certo? Isso era normal na religião de Baal. Bom, eu já vou prosseguir já no item 24. Bom, então